pessoal. Boa tarde, tudo bem? Espero que todos tenham me ouvindo bem. Deixa eu só compartilhar minha tela, só um momento. Espero que todos já estejam vendo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de identidades na educação. Primeiramente, me apresentar. Eu sou Henrique Lucena, sou gerente sênior de segurança da informação num grupo de universidades, ensino superior. Atualmente, eu trabalho no segmento de educação superior há 16 anos, sendo que 8 anos trabalhando com gestão de segurança da informação. Eu tenho um MBA em segurança da informação e especialização em liderança de segurança da informação. E falando sobre um pouco o tema, eu fiquei pesquisando um pouco até com o meu time interno, mas assim, por que falar de gestão de identidades na educação? A gente vê o pessoal falando em segmentos financeiros, varejo, entre outros, mas o porquê a gestão de identidades é importante na educação? E é isso que eu vou tentar abordar com vocês hoje, mostrar um pouquinho do que a gente tem de identidades dentro do ramo de educação, e, em especial do ensino superior, e também falar um pouco das dificuldades que a gente tem e como que a gente consegue fazer os ajustes necessários através de ferramentas para que a gente tenha uma boa maturidade na gestão de identidades e não tenha nenhum problema. Então, quais são as identidades gerenciadas dentro de uma instituição de ensino, né? A gente tem muitos dados de pessoas, principalmente porque a gente tem candidatos. Às vezes a gente imagina só a questão de alunos, mas a gente tem um volume muito maior de candidatos que passam pela gente, passam uma prova e deixam seus dados com a gente, né? Criam suas identidades, por exemplo, hoje no momento que vivemos, para fazer uma prova online para um vestibular. Então a gente tem um volume muito alto de candidato. A gente tem propriamente os alunos. Muitos dos candidatos eles se tornam alunos, né? Então a gente continua com a mesma identidade dentro dos nossos sistemas, mas outros eles vêm através de uma mudança entre universidades e ele não passa pelo status de candidato, chega diretamente de alunos. A gente tem propriamente os docentes, né? Nosso corpo docente, toda a parte de professores. Então também a gente tem muita identidade. Vermelho destacando terceiros e temporários. Terceiros e temporários aqui é mais para chamar atenção no quesito, isso sempre foi um calcanhar de Aquiles, pelo menos para mim, e a gente sempre gastou muito tempo para fazer ajustes neles, porque ele demanda um pouco mais de atenção. A gente às vezes não tem uma base autoritativa de terceiros, muitas vezes isso cria-se dentro de áreas, isso não está implementado dentro do RH. Então, quando eu chamo a atenção para esse vermelho, e aí eu vou explicar um pouco mais à frente, é por esse motivo, que a gente tem sempre aí um cuidado a mais quando a gente está falando de terceiros. E que tipo de informações, né, a gente gerencia para cada identidade? A gente tem o candidato e ou aluno, né, que ele pode vir se tornar aluno, a gente tem diversas informações deles. A gente tem propriamente os dados pessoais, que agora, antes já super importante, principalmente quando você faz, no caso de onde eu trabalho, que faz parte de uma empresa internacional, a gente é regulamentado por outros órgãos, não somente agora com a LGPD. Então, dados pessoais já é super importante a gente ter todos os controles, mas a gente também tem a questão de informações como
propriamente histórico escolar, tanto do aluno quanto do candidato, porque muitas vezes o candidato tem que trazer isso de onde ele veio, com notas, faltas. A gente tem o histórico financeiro desse candidato aluno, e aí com pagamentos, débito em aberto, descontos. Então, assim, a gente tem muita, muita informação dentro dos nossos SAS e que a gente precisa ter essa questão da identidade bem consolidada, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. A gente sempre fala aqui dentro, já imaginou o tamanho de uma dor de cabeça se você tem um aluno da mesma turma que por algum motivo ele conseguiu acessar os dados de outro, através de um problema de identidade, seja o que for, e ele descobre que um outro aluno do mesmo curso, ele tem algum tipo de desconto e ele tem aí paga um pouco menos numa mensalidade. Então, isso gera um desconforto entre alunos que a gente tem que sempre garantir que as informações estão sendo bem gerenciadas e propriamente a identidade, né, desse aluno ela esteja ali protegida. A gente tem a questão dos docentes também, dados pessoais. Dados pessoais, ele vai praticamente permear em todos os tipos de identidade, né, que é a primeira coisa ali que a gente tem que iniciar. E a questão de informações como os registros acadêmicos, então, notas, faltas já imputadas por esses docentes, assim como propriamente resultados de avaliações, resultados de vestibulares, quando a gente faz a correção internamente, aprovações de estágio. Então, a gente tem muita informação também do lado docente que a gente precisa garantir que essa identidade esteja bem construída. E a questão de estar bem construída é que essa identidade ela também receba os acessos necessários. E você tendo um bom mapeamento dessas identidades, você evita diversos riscos. Então, trazendo aqui um pouco para esse dos docentes, a gente tem que ter todo o cuidado que o docente tenha acesso somente às turmas que é de direito dele. Então, onde ele é o professor, onde ele precisa aplicar os ajustes, seja de notas e faltas. Imagina se você tem todos os docentes enxergando todos os alunos, ou propriamente do curso que ele está abaixo, e não somente daquela disciplina, e podendo fazer a manipulação de notas e faltas, entre outros. Então, isso gera um controle ali que a gente precisa ter muito bem detalhado para a gente garantir que realmente a identidade ela esteja associada com os perfis corretamente. A gente tem os colaboradores administrativos, então, de novo, como eu disse, dados pessoais, mas aqui a gente começa a entrar um pouquinho mais, né? A gente começa a ter colaboradores administrativos que possuem acesso daí a dados financeiros, por exemplo, dos alunos, descontos, percentual de desconto que vai ser aplicado, então diversas informações que são extremamente relevantes e sigilosas para a gente. Propriamente secretaria acadêmica, que tem os dados acadêmicos, como notas, faltas e resultados de vestibular dos alunos. E propriamente quando a gente vai criar, né, as provas e ter a questão das respostas das provas para um vestibular. Então, a gente tem bastante informação aqui também com colaboradores administrativos, aonde a gente busca aí sempre garantir, de novo, que essa identidade esteja bem atribuída. E aqui, até para fazer um parênteses, né, eu acho que sempre é muito bom a gente trabalhar, e é a maneira como eu trabalho sempre, da questão de fazer as identidades estarão conversando com perfis baseados nas funções, e não baseado num cargo. Por que na função? Porque muitas vezes a gente tem ali, trazendo o exemplo de secretaria acadêmica, a gente tem diversos analistas acadêmicos que passam a auxiliar dentro da secretaria, todos têm o mesmo cargo, mas funções totalmente distintas. Por exemplo, para notas e faltas, a gente tem processos dentro de uma instituição de ensino,
onde a gente tem que fazer a auditoria se há uma alteração de nota ou falta, se ela realmente tem um motivo. A gente tem que ter um chamado, a gente tem que ter uma prova ou um argumento do professor para ser validado, e não simplesmente ser feita uma alteração onde a gente não consiga garantir o motivo disso ocorrer. E até para quem não do ramo de educação superior, vale salientar que o MEC ele é bem específico. Se a gente tenha uma fraude dentro de notas ou faltas, por exemplo, e você tenha um problema com isso, você pode perder, por exemplo, todo o seu semestre dos alunos daquele curso, ou até mesmo de todos os cursos que você tem, por conta de uma fraude que ocorre. Então, por isso que é extremamente importante você ter essa questão do gerenciamento da identidade, com essa questão dos desenhos bem de perfis estando bem desenhados conforme a função de cada um, para garantir que realmente não ocorra nenhum tipo de fraude e que as pessoas devidas que devem ter aqueles acessos para executar as funções realmente os tenham e não nenhum outro. Então, aqui também outro ponto super importante dentro dos colaboradores administrativos. E por último, né, o que eu tinha grifado lá em vermelho e comentado, que são os terceiros e temporários. A gente tem dados pessoais, a gente tem o contrato, mas, de novo, por que é tão importante a gente fazer a gestão de terceiros e temporários? Primeiro que, muitas vezes, a empresa tem um contrato com uma empresa terceira, que é um guarda-chuva, que através daquele contrato ele vai adicionando novos funcionários conforme demanda, ao mesmo tempo que eles vão saindo. Então você tem um contrato que ele permeia talvez 2 anos, mas você não tem a visibilidade de quantas pessoas estão abaixo daquele contrato. Muitas vezes esses contratos é feito pelas áreas e não por alguém centralizado, por exemplo, como uma área de procurement, compras. E o que isso acontece? A área acadêmica precisa contratar mais professores. A gente tem muitos professores que são temporários, principalmente ensino superior, por conta de pós-graduação. São professores que aplicam a aula durante o período de um mês e depois eles estão dispensados. Então, imagina o acadêmico fazendo contratação, facilities fazendo contratação para um serviço de execução de mão de obra, área de TI, com diversos pessoas temporárias ou terceiros para fazer desenvolvimento de sistema, até suporte a computadores. Imagine que os contratos nasçam em cada área dessa. É quase impossível você conseguir gerenciar as identidades desses colaboradores nos sistemas. Então, como que eu vou garantir que um terceiro que entrou há um mês, ele continua trabalhando sem a gente ter isso bem definido com o processo? Então, por isso que eu grifei em vermelho aqui, eu acho super importante a gente ter um fluxo bem definido, ter uma área definida de quem que vai ser responsável por essas identidades. Então, eu já tive... É legal até, passando um pouco da minha experiência, mas a gente sempre teve muita discussão. Será que o RH deveria ser responsável por isso? Porque a gente está falando de pessoa, recursos humanos, né? Ou será que seria a área de compras, de procurement, onde propriamente esses contratos entram? Então, sempre tem diversas discussões. Geralmente, ninguém quer ficar com o ônus disso, né? E acaba que agente de segurança ou propriamente um service desk TI, onde as identidades são gerenciadas, acaba ficando responsável por isso. E aí a gente precisa ter uma base de contratos, a gente precisa ter definido quem são os responsáveis por esses contratos, e a partir do momento que você tem esses responsáveis, eles fazerem os inputs das pessoas que tem dentro da área, e assim que uma pessoa, e isso é muito importante ter numa política de acesso dentro da empresa,
que aquele responsável por esse contrato, ele é responsável também por informar quando a pessoa sai. Por quê? Para que possa ser revogados os acessos. E, além do mais, a gente tem um controle, né, muitas vezes, que é a revisão de acesso, onde a gente passa ali, geralmente a gente aplica uma regra para terceiros, trazendo uma revisão de acesso um pouco mais efetiva, no sentido de um pouco mais de tempo, então a gente aplica a cada 90 dias uma revisão de todos os temporários ou terceiros para garantir que eles continuem e fique ali meio que lembrando os gestores que ele tem que revogar caso esse terceiro saia. Então, aqui é por isso que eu tinha sublinhado, eu acho extremamente importante esse controle sobre os terceiros e temporários. Hoje, na empresa que eu estou atualmente, a gente utiliza o Horácios, né, da eTrust, para fazer essa gestão. Então, o módulo de contratos dele funciona perfeitamente, dá um match aí no que a gente precisa, justamente aplicando, inclusive, regras de concessões automáticas, aonde, por exemplo, na área de gestores de acadêmicos, principalmente, a gente tem um movimento muito grande de pessoas e a gente não tem velocidade junto ao CRC Desk para fazer de 200 a 300 concessões e revogações, muitas vezes numa troca de mês, por conta desse alta rotatividade que a gente tem. E aí você, atribuindo aos contratos regras de concessão de acesso baseado por função, a gente então consegue pegar essa identidade que está entrando nesse contrato e já saber o que essa pessoa precisa. Se ela precisa de uma conta de rede, um e-mail, se ela é um professor da área de saúde, ele já vai receber os acessos devidos da área de saúde. Então, isso é bem legal, você ter isso bem gerenciado, porque todos os anos nossos, da minha experiência, passando por auditorias, sempre a questão de gerenciar os terceiros e temporários é um calcanhar de Aquiles para a gente, gera, às vezes, muitas dúvidas para o auditor, então a gente tem que ficar ali explicando, e quando você tem isso de uma maneira centralizada, através de uma ferramenta, ajuda e muito a você conseguir gerar as informações necessárias para uma auditoria. E aí, falando um pouco no geral, né, a gente passou quais são os tipos de identidade que a gente tem dentro da questão de ensino, né, seja superior ou colégio. Quais são os desafios que a gente tem, né, principalmente em relação à gestão de identidades, à gestão de acesso? É o que eu estava comentando com a parte de terceiro, mas a rotatividade de docentes, ela é muito grande e não é a questão de, para quem não está dentro do ramo de educação, parece que a rotatividade de docentes é algo que você está sempre demitindo, contratando, as pessoas não ficam dentro da casa com vocês, mas na verdade a gente tem processos, e isso ocorre na maioria das instituições de ensino superior, onde todo semestre você faz a contratação dos professores e ao final do semestre você faz a demissão deles. E assim todo semestre você vai caminhando. Então, essa rotatividade, muitas vezes você está demitindo e recontratando a própria pessoa, e essa rotatividade alta faz com que você demande muitas concessões e revogações de acesso, e muitas vezes de uma maneira extremamente rápida. Então, a gente precisa estar sempre alinhado, vamos dizer assim, em ter tudo isso de forma automática. Então, de novo, fazendo um cross para o que a gente utiliza de ferramenta, mas propriamente o Horácio nos auxilia em a gente conseguir ter o dinamismo de conseguir desligar os professores, fazer as revogações através de conectores automáticos, e assim que eles são recontratados ou novas contratações,
eles já entram novamente com todos os acessos necessários através desses conectores. Então, assim, é super eficiente você ter isso de forma automatizada. A contratação de temporários para ações específicas. Aqui, como ocorre, a gente tem também a cada semestre vestibulares, e para cada vestibular a gente faz as ações de matrícula após o vestibular. E sempre que a gente tem ações de matrículas, você precisa ter uma contratação de temporários para conseguir fazer atendimento das pessoas, ou até mesmo para você efetivar o vestibular, você precisa fazer a contratação de temporários. Então também é algo que você tem muito movimento. E você ter uma ferramenta para gerenciar isso, como eu informei antes, é algo que ajuda e muito, porque a gente precisa ter esse movimento sempre muito rápido. O alto volume de identidades, que é o terceiro ponto. Por que o alto volume de identidades? Como eu falei, é candidatos, é alunos, é docentes, administrativos, terceiros. Então a gente tem, e às vezes só para explanar em números, para ter uma ideia, se a gente colocar que a gente tem um curso que são 30 vagas, muitas vezes para essas 30 vagas a gente teve 5 candidatos para cada vaga. Então a gente já, se for contar identidades, a gente teve 150 identidades para mais um docente e mais alguns administrativos, funcionários administrativos que vai suportar isso. A gente está falando ali que para uma aula, né, uma turma que a gente monta num semestre, a gente já tenha por volta aí de umas 160 identidades a serem gerenciadas. Lembrando que o candidato, por mais que ele passou, ele continua ali dentro da base, até para você poder fazer uma possível campanha de marketing e tudo mais para ele, para você identificá-lo no futuro. Então, esse alto volume, realmente você tem volumes enormes dentro de ensino superior. E por último, garantir o acesso adequado para as identidades, que foi como eu comentei, né? Garantir que a pessoa tenha o acesso adequado para conseguir executar o trabalho. Então, mais, eu acho que mais importante que isso é receber os acessos no momento correto. Eu lembro que anteriormente de ter a ferramenta Horácios nos auxiliando nos processos de gestão de identidade, a gente tinha uma demora muito grande na execução de novos acessos. E às vezes entrava um colaborador ou um professor dentro da nossa instituição e ele levava ali, muitas vezes, até 15 dias para receber um acesso, por conta que você tem diversos sistemas, você tem que ir aplicando manualmente em cada um, e isso fazia muitas vezes você perder dinheiro. Quando a gente pensa numa pós-graduação que a gente contrata um professor para dar aula por um mês, se ele ficou 15 dias sem acesso, praticamente a gente teve uma perda enorme ali de hora daquele profissional. Então, aqui, além de garantir o acesso adequado, é garantir dentro da velocidade adequada, fazendo as concessões, quando possível, de forma automática, já baseado numa informação recebida pelo RH ou por uma base de contrato, e tendo definido o perfil por função, né? O perfil que a pessoa vai receber já baseado na função dela. E aí você tendo esse match, vamos dizer assim, você consegue rapidamente atribuir os acessos. E hoje, por exemplo, eu garanto que a pessoa entre na companhia com todos os acessos concedidos, inclusive o hardware necessário, se ela precisa de um notebook ou de um workstation para trabalhar, por conta que a gente sabe quando a pessoa vai entrar, a gente sabe quando que ela vai ser contratada. Então, no momento que isso adentra no RH ou dentro de um contrato, a gente passa a fazer as automatizações dos acessos, as concessões são realizadas
e no dia que a pessoa chegar para o trabalho, e hoje seja remoto ou localmente, ela já vai receber todos os acessos e não vai ter nenhum tempo de demora ou espera aguardando. Aqui eu já estava falando ali e colocando os pontos, mas como que a gente resolve cada um, e aqui é resolver olhando para o risco, olhando para uma auditoria, para quem sofre auditoria. Então, assim, quando a gente tem a alta rotatividade, alto volume de identidade, como que a gente consegue resolver isso? Foi como eu informei, integração de dados. Primeira, base autoritativa. É algo que você precisa ter isso ali bem desenhado, você precisa receber essas informações tempestivamente do RH, e aqui às vezes a gente fala integração do RH pensando na concessão, mas a revogação tem que acontecer da mesma forma. Hoje a gente trabalha com um SLA de 48 horas para revogação total dos acessos de um colaborador que deixa a empresa. Isso por conta que a gente não tem 100% dos acessos ainda trabalhando através de conectores. Então, a gente demanda ainda alguns acessos para o Service Desk. Por conta disso, a gente tem um período pequeno de 48 horas. E posso afirmar que hoje a gente consegue aí, fechar um ano dentro de atendimento de SLA pronto, perto ali de 98% a 99%. Então, assim, a gente tem uma efetividade muito alta para fazer revogação de acesso por conta de ter uma ferramenta integrada com o RH. A revisão de acesso, eu acho que a revisão de acesso é outra camada que ela te garante você diminuir todos os seus riscos quando a gente pensa na gestão de identidades, porque é ela que vai garantir que, primeiro, a pessoa está sendo revisada pelo gestor e esse gestor está confirmando que aquela pessoa precisa dos acessos, e que você faça isso de forma aí seja semestral, bimestral. E o mais importante é você também ter a revisão de acesso baseada daí por alguns gatilhos, e isso pode vir através do RH ou através de contrato, quando a pessoa muda de um cargo ou muda de um departamento. E por que isso é importante? Muitas vezes as pessoas, e a gente vê bastante isso ocorrer, ela está efetuando um cargo, vou dar um exemplo, dentro do departamento financeiro, ela é um analista fiscal ali, tributário, trabalha com tributos, ela tem os acessos dela, e aí ela teve uma oportunidade para ir para a contabilidade. Então, dentro do departamento financeiro, ela está migrando de posição, só que os acessos são praticamente todos novos, todos diferentes do que ela possui hoje. E o que a gente vê na prática? Que as pessoas solicitam um novo acesso, mas não perdem o antigo. E isso cria aquela acumulação e possivelmente criar um super usuário dentro dos sistemas. Então, quando você tem uma revisão que ela acontece exatamente quando há esse tipo de mudança de cargo, ou se até mesmo ela tivesse saído de analista tributário dentro do financeiro e fosse para uma área de TI, sendo funcional financeiro, por exemplo, você startava esse trigger para você conseguir fazer essa revisão. E aí, tempestivamente ali, um gestor pode verificar e falar, opa, ela está vindo para a minha área, mas os acessos da área anterior não é mais necessário, já vou fazer a revogação aqui e vou solicitar os novos. Com isso, eu já garanto ali que a gente vai estar em conformidade com as regras da empresa. E aí a gente tem a questão das concessões automatizadas. Muitas vezes, e aí eu falo de questão minha, eu sempre falava, pô, vamos colocar tudo num sistema de gestão de identidade e depois a gente pensa em automatizar
depois a gente pensa em fazer conectores. Só que você começa a ver na prática que a hora que a gente tem um sistema de gestão de identidade, a gente começa a verificar que a gente tem muito problema relacionado à atividade manual do Service Desk. É engraçado quando a gente pensa dentro de uma empresa para corpo administrativo, a gente não tem casos muito específicos. Mas quando a gente pensa para uma instituição de ensino, a gente tem irmãos estudando. E aí a gente pegava muitos casos, até engraçado, por exemplo, de alunos que são irmãos, e aí vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma Lilian Camargo e a irmã dela, Liliane Camargo. Imagine que, se essa concessão for feita manualmente pelo Service Desk, existe uma possibilidade muito grande de gerar erro. Porque os nomes são muito próximos, às vezes você tem muitas execuções ali para fazer e acaba passando despercebido e acaba fazendo uma concessão errada. Então, criar conectores e fazer as concessões automáticas, elas são extremamente importantes justamente para minimizar esses riscos de você ter uma concessão feita de forma manual, de maneira errada. E a concessão automatizada, ela, além de dar esse conforto, de diminuir o risco das concessões manuais, ela te traz uma rapidez muito grande. A gente fala que muitas vezes vem algum gestor, né, e acho que isso é bem comum, fala assim, pô, mas só eles têm um acesso e não me concederam ainda. E às vezes você vai ver que está parado com ele próprio para fazer a aprovação. Que se ele tivesse lá clicado em aprovar, aquele acesso já seria concedido na hora, baseado nesses conectores. E isso muda um pouco aquela questão da TI, né? De falar, tá parado com a TI, tá parado com o Service Desk, ou um time de acesso para fazer a concessão, e na verdade está parado com o próprio gestor para fazer a aprovação. Então, as concessões automáticas, elas são uma ferramenta de velocidade, mas também que minimiza muitos riscos quando a gente pensa nessa questão de auditoria. De novo, eu não vou comentar novamente, mas só reforçar gestão de contratos e cadastros de terceiros temporários, então, extremamente importante. E, por fim, acho que essa é outra coisa que a gente, tendo isso de forma automática para os nossos acessos, é extremamente importante, que é o SOD, Segregation of Duties, ou a matriz de segregação de funções, que isso, ao meu ver, diminui e muito riscos da gente ter principalmente fraudes dentro de instituições. Então, por exemplo, se a gente tem um sistema de ensino desenhado onde é possível a gente segregar quem imputa a nota do aluno e quem faz a aprovação ou a revisão dessa nota, a gente garante que você não vai ter fraude dentro de notas. A mesma coisa para faltas. Ou até mesmo dentro de uma área financeira, onde você tem as concessões de bolsas e descontos, onde que muitas vezes um funcionário é também aluno, e ele poderia ali, às vezes, na amizade, vamos dizer assim, conceder um bônus, um desconto para outro aluno da turma dele, ou às vezes até um parente, cônjuge. Então, você tendo um SOD bem desenhado, você consegue garantir que essas fraudes não ocorram. E aí, você tendo isso, então, de forma automatizada, aí você consegue acabar com esses seus riscos de fraude. E aqui, de novo, a gente tem o Horácios trabalhando com a nossa matriz de segregação. Então, se uma pessoa que ela tem um perfil ali de concessão de bolsa e desconto, ela não pode, se ela solicitar, já é automaticamente bloqueado um perfil para aprovação dessa mesma bolsa, ou até mesmo alteração do percentual de desconto para essa bolsa. Então, você tendo isso de forma automatizada dentro de um sistema,
você tem todos os seus riscos ali minimizados em questões de fraudes que possam ocorrer devido a pessoa receber diversos acessos aí que faz com que ela seja um super administrador de algumas funções específicas dentro do sistema, da qual a gente consegue ter as fraudes. Aqui eu finalizo, eu cheguei ao fim, eu espero que eu tenha passado um pouco aí do que a gente tem de dificuldades e o que a gente já fez de acertos dentro da área de ensino. Eu fico à disposição para dúvidas, o meu contato está abaixo, então fica à vontade quem quiser entrar em contato, e eu fico à disposição. Muito obrigado.